Meditações diárias. Apresentação: Raquel Ellen. Olá, a meditação de hoje tem como título Enganos dos Últimos Dias. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Você já foi ludibriado, enganado e usaram assim das emoções para te convencer e te deixar assim totalmente sensibilizado? Eu quando era pequena, tinha acho que uns 7 anos de idade mais ou menos, meu vizinho se vestiu com um lençol, um garotinho um pouco mais velho que eu, e fez de conta que era um mendigo, chegou lá, apertou a campainha, só estava eu em casa naquele dia e ele pediu uma comida para ajudar os irmãozinhos dele. E aí eu fiquei com o coração bem consternado mesmo. Fui lá dentro, peguei o banquinho, peguei uma latinha, né, do que eu achava assim mais precioso e dei para aquele mendigo que eram os bifinhos vegetais. E aí entreguei a latinha, aí quando entreguei ele saiu rindo, os moleques estavam tudo escondido assim atrás de um poste, de um toco lá na frente, na rua, e zombaram muito de mim. E eu fiquei com o coração dolorido, como me enganaram desse jeito, eu fiquei tão sensibilizada para dar comidinha para aquele menininho, e eles fizeram isso comigo. Doeu muito meu coração, viu? Agora existem pessoas que não são pequenininhas e não estão brincando de enganar. Elas se utilizam mesmo das emoções para o engano, para a sedução. E aí corremos em perigos seríssimos e é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho hoje. Vamos lá. A autora da meditação, ela começa dizendo assim, avivamentos populares são muitas vezes conseguidos por meio de apelos à imaginação. Pois é, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. O culto só é atrativo caso lhes ofereça algo de caráter sensacional. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências das palavras de Deus que diretamente se referem aos seus interesses eternos não são levadas a sério. E aí cabe uma atenção, né? Por quê? Porque quando a gente dá muita atenção às emoções, né, elas foram feitas por Deus. O amor, o sentimento, né, o carinho, as afeições, todos os sentimentos foram criados por Deus. Agora, eles não devem dominar a razão, eles não devem ser acima de qualquer sentimento racional. A Bíblia diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Veja, que um culto racional é você entender, bom, deixa eu ver se isso é saudável fazer, se isso é bom, se isso não é. E claro, com o coração naquilo, né? Um sentimento naquilo também, não algo frio, indiferente. Mas o sentimento não deve ser algo que te estimule a fazer um culto a Deus. Não, porque às vezes você não está sentindo vontade de orar. E aí você mesmo assim se ajoelha, porque a nossa natureza é contra Deus por natureza, né? Naturalmente. Então, mesmo assim, se você não está sentindo vontade, se ajoelha, fala com Deus, vai vendo que Ele vai despertando e mudando o raciocínio, o comportamento, o sentimento. Agora, se eu esperar só ter vontade, só quando tiver vontade de falar com Deus, então aí eu estou deixando que os meus sentimentos dominem a minha razão, estejam acima. E assim acontece com alguns lugares religiosos onde os líderes estão fazendo programações incríveis e as pessoas só vão se tiver show, só se tiver isso, se tiver aquilo, se eu me sentir nas nuvens, quando não é para ser assim, diz a autora de hoje. Ela fala assim, para toda pessoa verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Porém, onde está o espírito de consagração a Deus nas igrejas populares de hoje? Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro têm operado em maior ou menor grau. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desencaminhar.
Contudo, ninguém precisa ser enganado. Olha que coisa boa. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho da Sagrada Escritura, desviando-se das verdades claras que servem para provar o ser humano e que exigem a renúncia de si mesmo e ao mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, pelos seus frutos os conhecereis, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Né? Então a gente vê assim, alguns movimentos mesmo dando vazão, incentivando não se preocupe, viva como você quiser, porque a graça é que salva, e faça o que você quiser, aí depois você vai e fala para Jesus e pronto, você está livre de todo pecado. Peraí, está indo contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala que aquele que ama de verdade obedece. Imagina você chegando, né? Um pai fala, filho, você me ama? Te amo. O pai chuta a canela do pai. Você entendeu? Então, assim, Deus é um Deus de coerência. Então, se você diz que ama, você tem atitudes de amor. Aí diz que é crente, aí diz que é religioso, aí diz que é super católico, mas na verdade vive ferindo os outros, vive machucando os outros. Né? Então, assim, foge a teoria, a prática da religião. E não é isso que Deus quer, né? Ele não quer excitação apenas, Ele quer coerência, Ele quer obediência, porque isso é o que vale de fato. Nas verdades da sua palavra, Deus concedeu aos seres humanos a revelação de si mesmo, como que Ele é, do que Ele gosta e do que Ele não gosta, né? Para a gente conhecer, está ali na Bíblia. E a todos os que aceitam serve de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência dessas verdades que abriu a porta a males que tanto estão se generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista em grande parte a natureza e a importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Aqui deve ser encontrado o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos do nosso tempo. Fique esperto com esses avivamentos, essas religiões que estão cada vez mais dando vazão às emoções e libere o seu coração e fica ligado. Porque Deus é um Deus de equilíbrio, Ele deu as emoções, Ele criou elas, mas diz que o coração é enganoso, que Ele não se sobreponha ao que é racional, né? E que assim junto a gente tenha uma religião saudável de fato. Um grande abraço para vocês. Se quiser outros áudios como esse, manda um recadinho pelo WhatsApp, o DDD 48, telefone 998159000. Curta a nossa página no Facebook, também no YouTube, recebendo os áudios diariamente. Um grande abraço e que as palavras do Autor da Vida acrescentem vida à nossa vida hoje. Abraço e até a próxima. Você ouviu Meditações Diárias. Apresentação Raquel Ellen.